Olá, pessoal. Vamos dar continuidade então ao nosso mini curso Introdução ao Espaço de Hilbert. Hoje a gente vai para a nossa aula 2. Eu não sei qual é o intervalo que vocês estão assistindo às aulas, mas antes de começar os conceitos da aula 2, eu vou voltar um pouquinho e relembrar alguns conceitos importantes da nossa aula 1, que serão utilizados também aí para introduzir os resultados da aula 2. Bom, então na aula 1, que a gente havia trabalhado, foi ver algumas definições para que a gente pudesse chegar e definir o que são espaços de Banach e espaços de Hilbert. E aí, um resultado importante que ficou é o resultado de que quando você tem, né, um produto interno, você vai ter uma norma associada a esse produto interno, mas nem sempre quando você tem uma norma, você vai ter o produto interno associado a essa norma. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa questão. E um exemplo que acho que talvez esclareça isso e deixe isso bem claro é o exemplo de espaço de Banach e espaço de Hilbert. Né? O que é um espaço de Banach? A gente viu que um espaço de Banach nada mais é do que um espaço vetorial normado completo, né? Então, aqui a gente tem um espaço vetorial, aqui a gente tem a norma associada a esse espaço vetorial. Quando essa norma deixa esse espaço completo, ou seja, toda a sequência de Cauchy é uma sequência convergente, a gente tem que esse espaço é um espaço de Banach. E, no caso particular, né, quando essa norma tiver um produto interno associado, né, observe que nem sempre é o caso, né, a gente viu que depois, com P geral, né, a gente não tem que uma norma vai ter o produto interno associado, apenas no caso P igual a 2. Então, a gente tem, quando, por exemplo, essa norma tem um produto interno associado, a gente tem um espaço de Hilbert. Então, a gente viu que o espaço de Hilbert é um caso particular de um espaço de Banach, ok? Então, aí, né, além desses conceitos que eu acho que eu devo ter gastado metade da minha aula falando sobre eles, a gente foi, então, para o nosso primeiro espaço de funções, tá? E os elementos associados a ele, que é o espaço das funções LP. Então, a gente viu a definição desses espaços, né? Quem são esses espaços LP? São as funções mensuráveis, de modo que essa integral é limitada, ok? E, além disso, a gente viu que LP é um espaço vetorial, né? Eu não fiz a prova de nada disso, mas se vocês quiserem, tiverem curiosidade, podem estar me enviando um e-mail, né? No final de cada aula eu vou deixar sempre o meu contato. Então, o que a gente viu foi que LP é um espaço vetorial, é um espaço vetorial normado, com a norma que vocês estão vendo aqui. Então, lembre que nós temos um espaço vetorial LP, então a gente tem a função, né, F como um elemento, né? Agora a gente tem funções como elementos desse espaço. Então, para que a gente possa mapear essas funções como números reais positivos, nós utilizamos uma integral definida. E essa integral aqui, ela define uma norma para esse espaço, ok? E para quando P igual a mais infinito, a gente tem aqui a norma definida pelo supremo da nossa função f de x. E, além disso, um conceito muito importante que tem que ficar bem claro para vocês, além da norma, quando P é igual a 2, tá? A gente tem ainda um produto interno associado a esse espaço, e a gente diz que, então, L2 é um espaço de Hilbert, tá? LP são espaços de Banach, que são espaços vetoriais normados. L2 é um espaço de Hilbert, é um espaço vetorial normado, que ainda associado a esse espaço a gente tem um produto interno, tá? E esse produto interno é dado por essa integral que vocês estão vendo aqui, ok? Bom, então agora vamos para a nossa aula 2. Essa aula 2 eu vou estar introduzindo o espaço das funções teste. Vou dar um exemplo e a gente vai ver, vai ficar bem claro por que eu vou introduzir esse espaço das funções teste, onde a gente vai utilizar eles, tá? E depois eu vou estar, então, falando sobre os espaços de Sobolev, que são espaços extremamente importantes. Esses espaços WMP que vocês estão vendo aqui, quando a gente particulariza esses nossos índices MP,
né? A gente vai dar origem aí a diversos espaços e dentre eles aqueles espaços bastante utilizados na prática por nós, por exemplo, H1, H10, H2, H20. Então, são esses os espaços que eu gostaria de dar ênfase aqui no mini curso com os elementos associados, ok? Vale ressaltar aqui o que acontece? Eu queria deixar o mini curso acessível, né? O máximo possível de acessibilidade. Então, o que eu fiz? Em vez de colocar apenas a definição geral desses espaços, quando ômega aqui for um conjunto que está em Rn, o que eu vou fazer é colocar primeiro, né, trazer primeiro para vocês a definição desses espaços em R, tá? Então, em um intervalo de R. Então, primeiro eu vou estar definindo esses espaços em R, depois em Rn, ok? Né, como eu estarei definindo esses espaços aí em R e Rn, aqui eu trago as referências, né, as principais referências, né, que contém aí os principais resultados dessa nossa aula, que são, né, o livro do Brazis, que é um livro que traz casos mais particulares dessa parte dos nossos espaços Sobolev em R, e o livro do Cavalcante, que é mais geral. Então, para quem quiser, por exemplo, eu acredito que na prática a gente trabalha mais com R, R2, R3. Acredito que fica muito mais fácil eu entender esses conceitos em R e depois passar para R2, R3, do que ver primeiro o conceito em RN, tá? Essas definições todas aí em RN, que a gente tem umas notações um pouco mais carregadas e um pouco mais complexas de serem entendidas. Então, primeiro, vou trazer em R, é fácil passar depois para R2, R3. É melhor, eu acredito que seja mais tranquilo do que já ver a definição aqui do livro do Marcelo Cavalcante, que já é uma questão mais geral. Mas, para quem está acostumado, né, para os matemáticos aí, eu acredito que não tem, assim, tanto segredo em ver já essa parte mais generalizada, ok? Bom, então, a gente vai começar definindo alguns conceitos para que a gente consiga definir os nossos espaços, né? Desculpa, o nosso espaço das funções teste, tá? Então, a gente tem uma definição 1 aqui, a definição que diz que, né, U é uma função, então, sendo uma função contínua, definida em ômega que está em Rn, o suporte dessa nossa função é dada por quem? Pelos elementos, tá? Aqui, fecho, né, no caso, em ômega, de todos os elementos que estão em ômega, tal que o de x, tá? Ou seja, a nossa função nesses pontos é diferente de zero, ok? Então, aqui, né, o que a gente tem? Todos os pontos x, tal que o de x é diferente de zero. E aqui eu coloquei um exemplo para ficar mais claro, né? Eu coloquei aqui o suporte da nossa função, né, desse gráfico aqui é o conjunto menos 1 até 1. Então, a gente tem aqui uma função, observe que para valores menores do que menos 1 e maiores do que 1, o que a gente tem é que a nossa função, ela é toda nula. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem, tá? Mas essa função, ela é nula aqui para esses valores. Então, o suporte da nossa função, né, ou seja, quais são os pontos que a nossa função é diferente de zero? Bom, é o intervalinho menos 1 até 1, ok? Bom, além disso, na aula anterior, eu acredito que eu tenha comentado sobre o conjunto das funções teste, mas eu não cheguei a fazer nenhum tipo de definição para essas funções, ok? Bom, então aqui nesse slide eu trago algumas notações, né? C de ômega vai ser o conjunto de todas as funções que saem de ômega e vão para R, de modo que U, né, vai ser uma função contínua. CK de ômega vai ser o conjunto de todas as funções que são K vezes continuamente diferenciável, então a gente pode derivar essa função aí K vezes. A gente vai ter, então, né, por consequência, que C mais infinito de ômega vai ser o conjunto das funções infinitamente diferenciáveis, né? Certo que para uma função ser infinitamente diferenciável, é uma função aí bastante regular, né?
E depois a gente tem também aqui esse conceito bastante importante, que é o conceito de uma função CK0. Agora a gente tem esse nosso subíndice zero aqui, né? Que está relacionado com o suporte da nossa U. Então, uma função que pertence a esse espaço CK0 vai ser uma função K vezes continuamente diferenciável com o suporte compacto. O que significa o suporte dessa função ser compacto? Significa que o conjunto onde essa função ela é diferente de zero, tá? É um conjunto limitado, ok? A compacidade aqui, quando a gente está trabalhando com espaços de dimensão finita, a definição de compacidade é dada por um conjunto fechado e limitado. Mas o suporte de U, a definição do suporte, já é um conjunto fechado, porque aqui a gente tem o fecho, né, desses elementos. Então, se o nosso suporte de U for um conjunto aqui limitado, a gente tem que o suporte é compacto, ok? Bom, então, aqui nesse slide eu estou trazendo um exemplo de uma função, tá? Que é uma função infinitamente diferenciável com suporte compacto. Então, uma função que é C mais infinito zero, ok? Então, observe que aqui a gente tem uma definição da nossa função exponencial, aqui quando o módulo de 1 é menor do que 1, e zero se o módulo, né, de x aqui é maior ou igual do que 1. Então, observe, esse gráfico aqui é o mesmo que eu coloquei anteriormente, agora eu só estou trazendo a definição, né? Aqui a lei da nossa função. Observe que a gente tem, então, uma função aqui exponencial. Exponencial é uma função infinitamente diferenciável e ela possui suporte compacto, porque a gente já viu ali anteriormente que o suporte, né, dessa nossa função é o conjunto de menos 1 até 1. E esse conjunto é um conjunto limitado, ok? Então, a gente tem aí uma função, tá? Um exemplo de uma função C0 mais infinito, infinitamente diferenciável com suporte compacto. E, né, uma vez que eu defini, então, todos esses elementos, aí a gente pode, então, definir, né, ou chegar e falar, né, quem são essas nossas funções, o espaço das funções teste, tá? Então, uma vez que a gente definiu bem esse conjunto C0 mais infinito, a gente vai denotar por D de ômega e chamaremos ele de espaço das funções teste, tá? Com uma noção de convergência que a gente está vendo aqui. Essa noção de convergência é uma noção só que eu coloquei aqui por questão mais de formalidade, mas vocês não precisam se preocupar com ela, tá? Eu coloquei até como footnote justamente para vocês não se preocuparem ou não ficarem assustados com essa definição, ok? Então, juntamente, né, com essa definição, com essa noção de convergência, a gente tem que esse espaço, a gente chama ele de espaço das funções teste, ok? Para quem, né, tiver curiosidade, quiser saber mais, também é só falar comigo, ok? Bom, além disso, a gente tem ainda algumas, né? Agora eu vou começar a definir alguns elementos, tá? Uma vez que a gente então definiu aqui quem são esses espaços das funções teste, nessa nossa próxima parte da aula a gente vai ver, né? Quando a gente utiliza essas funções teste, que vai ser justamente para definir os nossos espaços de Sobolev, tá? E antes de definir os espaços de Sobolev, eu preciso trazer aqui alguns elementos, tá? Eu preciso introduzir alguns elementos. Bom, o primeiro elemento é o espaço, né, LXR, tá? Esse espaço aqui é o espaço vetorial dos funcionais lineares e contínuos, que saem de X e vão para R, tá? O que são esses funcionais? Funcionais são basicamente funções de funções. Aqui, X, né, quando a gente vai ver ali, a gente vai estar trabalhando com espaços de funções. Então, a gente vai estar pegando um domínio onde os elementos são funções, né, vai estar aplicando, digamos que, uma lei de uma função e vamos estar tendo aí elementos em R. Então, funcional é basicamente uma função de função, ok?
Bom, além disso, então, a gente define também, né, para que a gente possa definir bem quem são os espaços de Sobolev, né, aquele espaço WMP, a gente precisa saber também quem são esses espaços das distribuições, tá? Esses espaços das distribuições são espaços importantes quando a gente define o que é uma derivada no sentido das distribuições que a gente vai ver daqui a pouquinho. Ok? Então, esse espaço das funções, né, espaço das distribuições, são os espaços, tá? Ou seja, de funcionais lineares e contínuos que saem aqui do conjunto, né? No nosso conjunto teste, né? Conjunto das funções teste, e vão para R, ok? Então, aqui, né, esses elementos que eu estou introduzindo aqui é só por questão de formalidade, mas que quem tiver curiosidade, quiser saber um pouco mais sobre eles, pode me mandar mensagem se ficar alguma dúvida, tá? Não tem problema nenhum, é só mandar um e-mail aí no final das aulas, quando vocês estiverem assistindo, ok? Bom, além disso, um último elemento que eu preciso trazer aqui para vocês, para que a gente possa, então, definir né, começar então a definição do nosso espaço de Sobolev é a nossa questão do multi-índice, tá? Quando a gente define, né, de modo geral, tá, os nossos espaços WMP, ou seja, quando o ômega é um espaço que está em Rn, como a gente trabalha nesses espaços com questão de derivada, a gente vai utilizar então derivadas parciais. E o que a gente tem de derivadas parciais, né, é essa notação que a gente tem, ok? Então eu coloquei essa notação aqui só para que a gente pudesse, a notação, né, quando a gente for definir outros elementos, a notação ficasse um pouco mais simples, ok? Bom, então, agora não sei se é um último conceito, mas é um conceito extremamente importante para que a gente possa definir o nosso espaço de Sobolev, é a questão da derivada no sentido das distribuições, tá? O que são essas derivadas no sentido das distribuições? Antes de falar sobre a definição dessa derivada no sentido das distribuições, eu queria deixar claro que essa questão de derivada no sentido das distribuições é bem parecida com a questão da aula passada, que eu falei para vocês, de integrabilidade no sentido de Lebesgue. Quando a gente vai definir, né, essas funções, né, uns espaços de funções, eu vou querer que né, a maior quantidade de funções pertença a esse espaço. E aí, quando a gente trabalha com esses espaços de Sobolev, o que a gente tem relacionado são funções e suas derivadas nesses espaços. E para que a gente possa, né, encaixar ali nesses espaços, né, para que a gente possa ter mais funções nesses espaços, a gente precisa não, né? O que foi feito foi estender o conceito de derivada. Então, a gente tem a derivada né, no sentido usual, tá? Então, a gente tem esse espaço das funções com derivada no sentido usual. Esse é um espaço, tá? A gente generaliza esse conceito de derivada no sentido usual e dá origem aí ao espaço das funções com derivada no sentido distribucional. Ou seja, a derivada no sentido distribucional, ela vai derivar mais funções do que, né, aquela derivada que a gente está acostumada a trabalhar, ok? E essa derivada, né, a definição dela, de modo geral, é dada por essa relação que a gente tem aqui. Qual relação? Se, né, a gente tiver aí uma função, certo? Que a gente tem para toda função teste aqui nesse conjunto, a gente tem, se a gente tiver essa relação sendo satisfeita, a gente diz que f, né, f é uma função que vai possuir derivada no sentido das distribuições, e essa derivada é dado justamente por esse nosso primeiro termo que vocês estão vendo aqui. Observe que aqui a gente tem a notação de produto interno, então, produto interno em espaços de funções, o que a gente tem é justamente integral, ok? Bom, se não ficou claro para vocês quem é essa derivada no sentido das distribuições, lembra que eu falei para vocês que entender esses conceitos, quando a gente traz no sentido de R
N, tá? Sobre o espaço Rn, não são conceitos tão triviais de serem entendidos. A gente vai para o próximo slide e vai ver esse conceito em R, que eu acredito que vai ficar um pouquinho mais claro, ok? Bom, então se a gente tiver aqui um subintervalo de R, tá? A gente tem que, se existir uma função g satisfazendo essa condição, ou seja, a integral da minha f de x vezes uma filinha de x, sendo igual a menos a integral da g de x vezes uma φ de x para toda φ, né? Aqui no espaço das nossas funções teste, se essa g existir e satisfizer essa condição, a gente tem então que a g, né? A gente vai chamar a g de derivada de f, tá? No sentido das distribuições. A gente vai dizer então que f possui derivada e que g é a derivada de f no sentido das distribuições. Então, observe que quando a gente passa, né, esse conceito de derivada no sentido das distribuições, né, observe que aqui a gente tem no modo geral, ômega geral, aqui ômega igual a I, né, ou seja, ômega igual a R, o que a gente tem já é uma facilidade, né, acredito que a gente tenha uma compreensão muito melhor do conceito de derivada no sentido das distribuições. Mais uma coisa que eu queria falar para vocês é que não se preocupem em relação a essa questão das derivadas no sentido das distribuições. Se no seu problema, a sua derivada, né, no problema que vocês estiverem trabalhando na prática de vocês, o problema de vocês possuir derivada no sentido usual, ela é a mesma no sentido das distribuições, né? Lembrando que esse espaço aqui é um espaço que está contido. Então, a questão de derivada no sentido das distribuições, essa definição ela só é utilizada, você só vai calcular uma derivada nesse sentido se a sua derivada ela não possuir derivada no sentido usual e possuir no sentido das distribuições, ok? Então, assim, não se preocupem quanto a isso. Essa relação e essas definições que eu estou passando para vocês é porque eu quero definir formalmente quem são esses espaços W, M, P de ômega, ok? Bom, então, antes ainda de estar definindo quem são esses espaços, eu quero falar um pouquinho, ou já ir familiarizando vocês com os índices, tá? Quem são esses índices que estão nesses espaços W, M, P de ômega? Bom, M vai ser um número natural, tá? Que vai estar relacionado com a ordem da derivada. Lembra que para definir esses espaços aqui, a gente vai ter funções relacionadas aí com as suas derivadas, tá? Então, o que a gente tem é que M vai estar relacionando, né, a nossa ordem da derivada desse espaço. P, então, vai ser um número entre 1 e mais infinito, que está relacionado com o espaço das funções, né, LP aqui, ok? E ômega vai ser um aberto de Rn. Mas, como eu havia dito, primeiro a gente vai ver, no caso particular, em que ômega é igual a R, para depois passar para ômega igual a Rn, ok? Então, agora, vamos para os nossos espaços aqui, já particularizando esse nosso conjunto, ok? Bom, então agora a gente vai definir, né, aqui quem é o espaço, né? Nesse slide a gente está definindo quem é o espaço W1P de I. Observe que aqui, além de estar particularizando o ômega, né, ômega que está contido em R, eu também estou particularizando o nosso índice M, lembra? M que está relacionado com as derivadas aqui, né, a ordem da derivada do nosso conjunto. Então, quem é esse espaço aqui, tá? Quem é o espaço W1P de I? Bom, esse espaço é o espaço de todas as funções que estão em LP, tá? De modo que existe uma G também em LP, satisfazendo essa condição. Lembra quem é essa condição? Condição de derivada no sentido das distribuições. Para toda a nossa φ aqui em C10, ok? Esse C10 também né, no caso aqui, é um espaço menos regular aí do nosso espaço, né? Um pouco menos regular do que o espaço das funções teste que a gente viu, ok? Bom, então, né, aqui só simplificando, né? Quem são os elementos que estão nesse espaço? As funções U que estão LP,
de modo que a derivada de U também está em LP. A derivada no sentido das distribuições, mas como eu havia dito, não se preocupem com essa questão da derivada no sentido das distribuições, se preocupe apenas se a sua função não possuir derivada no sentido usual. Se a sua função possuir derivada no sentido usual, essa derivada aqui vai ser essa função, né? A derivada no sentido usual que a gente está acostumado a trabalhar, ok? Bom, além disso, né, quando a gente particulariza, tá? Observe que aqui a gente já particularizou M, então M aqui eu falei que está relacionado com a nossa ordem da derivada, então observe que a gente tem aqui apenas uma derivada, né, em LP. Agora a gente vai estar particularizando P. Quem é, né, esse P? P estava relacionado com o conjunto LP. Lembra que L2 a gente viu que é um espaço vetorial normado com produto interno associado, ou seja, é um espaço de Hilbert? Bom, então, aqui a gente também vai ter que W12 de I é um espaço de Hilbert. E por esse motivo, o que acontece? A gente já passa a uma notação que a gente chama de notação hilbertiana, H1 de I, tá? Ou seja, o que a gente tem é justamente que o nosso espaço H1 vai ser o conjunto de todas as funções que estão em L2, de modo que a derivada, né, aqui derivada no sentido das distribuições, também está em L2. A derivada de ordem 1 aqui está em L2, ok? Aqui, uma coisa que eu acho que é importante também falar para vocês, para que fique claro, ou esclareça aí alguma dúvida que possa surgir, é que quando eu defini essa função, eu coloquei, né, no caso aqui, a derivada no sentido das distribuições, eu utilizei uma função φ que está em C0 mais infinito. E aqui eu utilizei uma função que está em C1, 0. Por que eu utilizei isso? Porque eu estou utilizando de maneiras, espaços aqui diferentes. Aqui, no caso, esse espaço, ele pode mudar de acordo com a regularidade que você precisar aqui. Como aqui é φ, eu preciso que ela seja apenas um espaço que esteja seja uma função que esteja nesse espaço, eu posso utilizar ele, tá? Por quê? Porque esse é um espaço menos regular, né? Do que o outro espaço que eu utilizei. Então, tudo vai depender do problema que você vai estar trabalhando, ok? Se a gente precisasse que essa função φ assumisse mais derivadas, então aqui a gente ia ter que ir aumentando a regularidade desse nosso espaço, ok? Bom, então era só isso que eu queria esclarecer aí nesse slide. E agora, além, né, lembre que eu falei para vocês que além da definição desses espaços, o que eu queria que saísse claro aqui nesse mini curso para vocês, também são os elementos associados a esses espaços. Quais elementos? Norma e produto interno, né? É um minicurso, né? Lembra que é um minicurso que eu não quero mostrar todas as coisas por questão de tempo, mas é um minicurso que eu quero introduzir esses conceitos para vocês, né? Os elementos mesmo associados a esses espaços, ok? Que já é, né, aí um conteúdo bastante grande, ok? Então, aqui a gente vê a norma, né? A norma para esse espaço aqui. Então, esses espaços aqui são espaços vetoriais normados, unidos dessas normas que vocês estão vendo. Então, aqui eu coloquei a norma para o caso m igual a 1, tá? Então, a gente tem aqui a norma, né, em LP aqui elevado a P, mais a derivada primeira aqui de LP. Isso tudo aqui, né, elevado a 1 sobre P. Então, essa daqui é a norma desse nosso espaço. E ainda, né, a gente tem o quê? A gente tem que a norma associada, então, a esse espaço, quando M é um M geral, a gente tem o somatório aqui, né, da função, começando desde a função U, né, até a derivada de ordem N, tá? Então, essa daqui é a definição aí de norma para o nosso espaço WMP de I, ok? Bom, além disso, uma outra
Um outro espaço que eu gostaria de estar trazendo aqui para vocês é um espaço que agora vai trazer uma característica na fronteira, que são esses espaços W1P0, ok, de I. Esses espaços são subespaços dos nossos espaços W1P de I, e eles são definidos com todas as funções que estão em W1P de I, e que, né, o de x, né, a nossa função aqui, ela é nula justamente na fronteira do nosso conjunto que a gente está trabalhando, na fronteira de I, ok? Bom, e, né, aí no caso aqui, bastante interessante, quando P é igual a 2, né, a gente tem, então, aqueles espaços que são muito utilizados na prática por nós, que são os espaços H10, H20 e etc. Então, o que a gente tem? A gente tem que, quem são os elementos que estão nesse espaço? São os elementos que estão em H1, ou seja, U e a derivada primeira de U estão em L2, de modo que U, né, é igual a zero na fronteira. O, né, que pertence a esse espaço, né, H20, vai ser os espaços, serão todas as funções que estão em H2, ou seja, U, a derivada primeira e a derivada segunda estão em L2, e, né, até a derivada aqui de ordem 1, né, no caso, a nossa função e a derivada de ordem 1 são nulas na fronteira. E, né, quando a gente vai generalizar, então, esse conceito, o que a gente tem? A gente tem que, quando que U pertence a esse espaço HM0? Quando U está em HM, né, ou seja, U e até a derivada de ordem M estão em L2 e U e até a derivada de ordem M menos 1, então observa aqui, né, bastante importante, até a derivada de ordem menos 1, aqui essas funções são todas nulas na nossa fronteira, ok? Então essa daqui é uma definição extremamente importante, que eu achei que fosse interessante trazer esses subespaços aqui, que tem esse índice, né, zero, que está relacionado com uma propriedade da fronteira do espaço, trazer ele em I fica um pouco mais simples, tá? Depois vocês vão ver que quando a gente traz para um ômega geral, a definição é uma definição que nem sempre é acessível, porque envolve uma questão um pouco mais de matemática mais pura, ok? Bom, então, né, acho que o que ficou faltando falar sobre esses espaços W, M, P de I, né, no caso particular, em que I aí é um conjunto, né, um subconjunto de R, é justamente o que? Quando a gente tem essa notação hilbertiana, né, quando P é igual a 2, a gente passa para a notação hilbertiana. Mas lembra que a notação hilbertiana tem, né, qual é a principal característica desse espaço de Hilbert? O que é o elemento associado a um espaço vetorial que vai caracterizar esse espaço como um espaço de Hilbert? É o produto interno. Então, faltou aqui falar sobre o produto interno desses espaços. Eu preferi colocar aqui como um slide tudo junto. Então, aqui, né, que são esses elementos que na prática a gente mais utiliza. Então, esse teorema aqui é um teorema extremamente importante para essa nossa aula, tá? Aqui eu estou colocando em 1D, mas para passar para 2D basta utilizar a notação, né? Então aqui a derivada a gente teria o gradiente, se fosse outra derivada, né? A gente teria Laplaciano e assim sucessivamente. Aqui eu estou trazendo em 1D, mas fica fácil passar para outras dimensões também. Então, quem é o produto interno aqui, né? Finalmente, em H1. Bom, o produto interno vai ser integral, né, da multiplicação aqui das nossas funções, mais uma outra integral, onde eu tenho a multiplicação da derivada de ordem 1 das nossas funções. Então, essas derivadas aqui, tá? Elas vão estar associadas a esse elemento 1. Lembrando que, né, esse nosso índice 1 aqui, né, é o nosso m igual a 1. M está relacionado com a derivada, então é fácil de lembrar. 1 aqui vai estar relacionado com a nossa derivada, então o nosso produto interno aqui vai ser uma soma de integrais, né, da multiplicação das funções até a ordem aqui
né? Derivada na ordem desse índice que a gente está vendo aqui, ok? Depois, a gente tem, então, aqui quem é, né? Coloquei aqui novamente quem é a norma em H1, né? Lembra quando a gente está em H1, são elementos que pertencem a L2, então observe que a gente já tem aqui, né, a norma em L2, tá? Então, essa daqui é a definição, né? A gente havia visto essa definição para o caso particular W1P, tá? Aqui a gente está vendo já para P igual a 2. Então, essa daqui é a norma associada a esse espaço, é uma norma extremamente utilizada, ok? E depois aqui, né, quando a gente generaliza o produto interno relacionado a HM, lembra que eu falei para vocês, a gente vai ter uma soma aqui de integrais, né, até, né, aqui multiplicação dos elementos da derivada até ordem M, ok? Bem intuitivo essas definições aqui de normas e produtos internos. E depois aqui a norma, então, nesse espaço também aqui, né, novamente, a gente vai ter a nossa função aqui, né, em L2, tá? Norma em L2, mais aqui o somatório de todas essas normas das funções aí, né, a derivada das funções até ordem N, ok? Bom, além disso, uma observação extremamente importante aqui é que esses espaços, né, que eu defini ali anteriormente, são espaços, né, são subespaços desses espaços que a gente tinha visto, sem esse índice, né, que representa lá a nossa condição na fronteira. E a norma e o produto interno associado a esses espaços são os mesmos desses outros espaços aqui, ou seja, então essas normas e produtos internos que vocês estão vendo nesse slide, no Teorema 6, são válidos também quando a gente tem aqui, né, aquele índice zero aqui no nosso espaço, ou seja, em que o nosso espaço ele possua aquela condição na fronteira, ok? Bom, além disso, uma questão muito importante aqui, em termos práticos, é essa observação 4, tá? O que a gente tem aqui, né, para norma em WMP, tá? Então, coloquei aqui até de maneira mais geral. Então, a gente tem essa norma aqui. Observe que a gente tem um somatório, né, das minhas funções aqui, de todas as derivadas até a ordem I. Quando o nosso conjunto, né, então, I, né, que for limitado, tá? Em espaço de outras dimensões também é válido isso aqui. O que acontece? A gente tem que essa norma, tá? Então, toda aquela soma que a gente vê, né, das normas ali das nossas funções e suas derivadas, vai ser equivalente a essa norma que a gente está vendo aqui. Qual é a diferença das normas? Bom, essa norma aqui, ela possui apenas um elemento aqui que é a nossa própria função e apenas a derivada de ordem maior aqui do nosso espaço, ok? Então, essa nossa norma, né, é equivalente à norma que possui lá todas as outras derivadas intermediárias, ok? E na prática, né, como essa norma aqui é uma norma que possui menos termos, ou seja, uma norma um pouco mais simples, na prática a gente acaba utilizando essa norma, essa definição de norma, né? A norma que eu mostrei aqui para vocês anteriormente é a norma usual, mas é uma norma equivalente aqui, a gente vai ver na aula 3, né, que na prática a gente utiliza mais normas equivalentes do que a própria norma que a gente denota como norma usual do espaço, ok? Por quê? Por questão de simplificação, ok? Bom, então só para fechar essa parte dos espaços W, M, P de I, né, ou seja, com I ali, um conjunto o subconjunto de R, tá? O que a gente tem aqui? Eu vou dar um exemplo de uma função, tá? Que é uma função que possui derivada, não possui derivada no sentido usual, tá? Em x igual a zero é uma função ali que a gente não vai ter derivada, mas que possui no sentido das distribuições. Isso aqui é só para ilustrar a questão das nossas derivadas no sentido das distribuições. Por que eu não falei anteriormente, logo após de definir as derivadas no sentido das distribuições? Porque eu precisava definir quem são esses nossos espaços W1P.
ok? Bom, então vamos lá. A gente sabe, né, é um exemplo bastante dado pelos nossos professores de cálculo, acho que é cálculo mesmo, né? Cálculo e análise real, não sei. Que a nossa função, né, módulo de x, tá? Quando x é igual a zero, essa nossa função não é uma função diferenciável, tá? Então, aqui a gente tem né, a lei da nossa função, né? Nossa função módulo de x. E, né, o que a gente tem é que os limites aqui laterais, quando x é igual a zero, são diferentes. Ou seja, o linha, né, de zero não existe, né? Ou seja, o U não pertence a esse conjunto, né? Esse conjunto C1 de I, ou seja, o conjunto das funções diferenciadas, ok? Bom, mas o que a gente tem, né, então, é que eu vou mostrar aqui para vocês, é que o U pertence a esse espaço W1P de menos 1 até 1, ok? E ainda, né, a nossa derivada ali vai ser justamente essa função que vocês estão vendo aqui, ok? Tá, então como é que a gente mostra isso? Lembra? Então, estou dando o exemplo de uma função que não possui derivada, né, não é diferenciável ali, no sentido usual, mas que é no sentido das distribuições. Lembrando que vocês só vão utilizar essa definição de derivada no sentido das distribuições apenas se o problema de vocês, né, a função lá, né, associada ao problema de vocês, não possua derivada no sentido usual, tá? Isso aqui é só para ilustrar e ficar claro aí essa diferença, porque realmente o objetivo do minicurso era definir bem quem são esses espaços, tá? Trazer para vocês as ideias principais desses espaços de funções e os elementos associados a eles. Então, isso aqui que eu estou trazendo para vocês, talvez não seja algo que vocês vão utilizar na prática, mas é um conceito que é interessante saber, ok? Bom, então a gente vai tomar uma função teste aqui em C1 0, de menos 1 até 1. Lembra, aqui também poderia pegar uma função em C mais infinito, tá? Poderia, ok? Mas aqui eu estou utilizando já uma função com menos regularidades, ok? Que é melhor para a gente, porque esse conjunto aqui é um conjunto maior, né? Tem um conjunto que tem mais funções aí em C1 0 do que C mais infinito 0, ok? Nossa, às vezes eu falo C0 mais infinito, às vezes me desculpem aí com o que eu tô falando, tá? Espero que vocês estejam entendendo. C1 0, às vezes eu falo C0 1, ok? Mas então, vamos voltar aqui, né? O que acontece? Né? Como é que eu vou mostrar que essa função, né, é uma função que possui derivada no sentido das distribuições? Bom, vou voltar uns slides aqui, só para vocês lembrarem qual era a definição de uma função, né, derivada, né, de uma função no sentido das distribuições. Bom, a gente dizia que f era uma função que tinha derivada no sentido das distribuições se existisse uma função g que satisfizesse, então, essa nossa condição, ok? Ok, então, vamos encontrar, né, então o objetivo aqui vai ser encontrar uma função, né, será que a gente tem uma função que satisfaça aquela condição? Bom, então a gente vai começar aqui tomando a nossa f de x vezes uma filhinha de x, que está, né, uma filhinha, uma função qualquer que esteja nesse nosso espaço, ok? Nesse nosso conjunto C1, 0. E o que a gente fez aqui foi apenas utilizar a definição de módulo de x, né? Separando aqui na parte que o nosso domínio é negativo e positivo. A gente integrou por partes, então integrando aqui por partes a gente obtém essa soma aqui, ok? Observe que aqui a gente tem a função x, então em 0 esse termo vale 0, esse outro termo também vale 0, né? Observe que a gente tem que termos pontuais. E, além disso, lembra que a nossa φ pertence a C0 de menos 1 até 1? Ou seja, na fronteira, a gente tem que a nossa função é nula, ok? Se a nossa função é nula na fronteira, então em menos 1, φ de menos 1 vale 0 e φ de 1 também vale 0. Então, esses termos pontuais aqui, eles são nulos e a gente fica apenas com essa função. E quando a gente vê, né, quem é a definição dessa função, essa nossa função a gente vê que é a nossa função sinal, tá? Então, a gente viu o quê?
que a integral aqui da nossa f de x vezes uma filinha de x, que é uma função nesse conjunto, é igual a menos uma função sinal de x vezes φ de x, ok? Ou seja, existe sim uma função, né? Lembra que a gente tinha chamado essa função de uma função g, satisfazendo essa condição, ou seja, módulo de x tem derivada no sentido das distribuições e a derivada dela é dada por essa nossa função, ok? E a gente ainda tem, né, no caso aqui, que a nossa função, né, U pertence a LP, e a nossa G aqui também é fácil ver que a nossa G está em LP. A gente tem uma função aqui, né, definida por ramos, onde os nossos ramos aqui são constantes, ok? Então, ou seja, se a gente tem que U está em LP e G está em LP, né, G é quem? A derivada no sentido distribucional de U. Então, a gente tem que U pertence a esse espaço. Então, observe que, né, a gente tem um exemplo de uma função que é contínua, desculpa, uma função que não é contínua, né, tem essa derivada aqui, de ordem 1, mas que a função pertence a W1P de menos 1 até 1. Então, observe o que a gente está fazendo aqui, né, esse conceito aí de derivada no sentido distribucional, a gente está utilizando esse conceito de derivada no sentido distribucional justamente para conseguir ter mais funções que pertençam a esse espaço. Se a gente utilizasse, né, a definição, quem é o espaço W1P? São todas as funções que pertencem a LP e que a derivada dela pertence a LP também, no sentido usual. A gente já teria, então, que a nossa função módulo de x era uma função descartada aí desse nosso espaço. E essa função módulo de x é uma função que a gente costuma utilizar aí na prática. Então, esse é um exemplo aí, né, de função, né, porque a nossa função derivada do sentido das distribuições é uma extensão para que a gente encaixe mais funções com esse conceito de derivada, ok? Mas, como eu disse para vocês, não se preocupem quanto a isso, porque vocês só vão utilizar essa definição, vocês só vão derivar as funções de vocês desta maneira, tá? Que eu apresentei aqui para vocês, se a função de vocês não estiver derivada no sentido usual, ok? Bom, então, agora, né, por fim, a gente vai o quê? Vai ver a definição dos espaços WMP. Gente, me desculpe se está ficando... realmente, o minicurso é um minicurso onde eu vou estar trazendo muita informação, tá? Mas como eu havia dito, eu vou estar falando os pontos ali onde né, são as questões mais importantes. O que é importante? Saber bem quem são esses espaços e os elementos aí associados a eles. Esse é o principal objetivo do minicurso. Mas para que eu consiga trazer bem, né, apresentar bem esses elementos e os espaços, a gente vai precisando de alguns outros resultados, tá? Então, não se preocupem se algum resultado ficou ainda um pouco vago, assim, sabe? Vocês podem me mandar mensagem, podem falar comigo para eu tentar esclarecer, mas o importante aqui é vocês saberem bem quem são esses espaços e quais são os principais elementos associados a eles, ok? Bom, então vamos agora para a definição geral, tá? Então, a gente tem aqui, né, que os espaços, então, de Sobolev WMP de ômega, tá? São os espaços em que as funções U, né, de todas as funções que estão em LP e que as derivadas aqui, né, parciais, tá? De U pertencem a LP. Então, observa que se eu já fosse definir diretamente esse nosso espaço, talvez não ficaria, assim, tão claro quanto definir primeiro em ômega sendo R, tá? Então, aqui, né, esse D de ômega são as nossas derivadas no sentido das distribuições. Além disso, também, observe que aqui a gente tem a definição geral da norma desse nosso espaço, tá? Esse é um espaço vetorial normado, ok? Bom, e com essa norma, né, essa norma que eu falei aqui para vocês, essa norma com esse espaço é um espaço de Banach, ou seja, toda sequência de Cauchy converge, tá? Quem tiver dúvida, curiosidade sobre esses resultados, pode me falar, mas vocês também encontram aí nesses livros que eu deixei indicado, ok?
Além disso, né, uma outra questão que eu achei extremamente importante de definir primeiro em né, primeiro em R, depois para RN, é justamente a definição desses espaços WMP com esse índice zero. Lembra que esse índice zero estava relacionado com uma condição que a gente via na fronteira? Pois é, aqui, para a gente definir formalmente esse espaço, né, quando o homem não é ômega geral, a gente define ele como sendo o fecho, tá? Nesse espaço das funções teste, que são as funções, né, em C zero infinito. E esse conceito aqui, essa igualdade, é uma igualdade que, para a gente mostrar, envolve uma questão de sequências, tá? Limites de sequências. Então, isso aí já entra um pouquinho mais, numa parte um pouco mais pura. Então, para que a gente, porque não precisasse entrar nesse conceito, eu achei que fosse mais interessante trazer primeiro em um D e depois, né, fica fácil vocês passarem para 2D e 3D e não se preocuparem tanto quanto a formalidade da definição desse nosso espaço, ok? Bom, esses espaços aqui também são espaços de Banach, ok? Com essa norma que vocês estão vendo aqui. Então, lembrando que sempre, né? As normas associadas a esses espaços, tá? Também são normas associadas aos espaços que a gente tem um índice zero, né? Que tem aquela condição especial na fronteira, ok? Bom, aqui eu trouxe então só como teorema, né? Como eu havia dito para vocês, né? A demonstração está nesse livro, né? Esse espaço com essa norma são espaços de Banach. E, né, muito importante aqui, agora, né, novamente, né, o que a gente tem? Quando P, né, é igual a 2, né, quando a gente tem o caso particular de que P é igual a 2, o que a gente tem é essa notação hilbertiana, tá? Então, a gente tem essa notação. E esses espaços aqui são espaços de Hilbert, tá? Induzidos por esse produto interno, ok? E essa demonstração aqui também está no livro do Cavalcante, ok? Então, isso aqui é só uma generalização dos resultados aí anteriores, mas agora lembrando que a gente não tá mais em I, né? Então, a notação aqui vai ser um pouquinho diferente, porque a gente está trabalhando com derivadas parciais, ok? Bom, em relação a conceitos, né? Eu acho que eu já apresentei muito conceito essa aula, então eu preferi deixar a parte de desigualdades entre as normas. Eu acho que algo importante também quando a gente se depara com esses espaços e as normas, a gente trabalha muito a questão de limitação e questões de desigualdades associadas, né, que a gente chama ali de imersões. Então, eu preferi deixar para a próxima aula, para a aula 3, esses conceitos, porque eu acho que essa aula já foi bem carregada de informações, e trouxe aqui, né, então, uma revisão, né, dos conceitos importantes dessa aula. Então, o que a gente viu foi, né, conceito importante que eu coloquei aqui, o espaço das funções teste, tá? Então, esse espaço das nossas funções teste são os espaços que, né, são infinitamente diferentes, as funções infinitamente diferenciáveis, de modo que o conjunto onde os elementos dessa função, né, dessas funções é diferente, né, são todos diferentes de zero, são compactos, tá? Então, o suporte de U é compacto. Depois, a gente viu a derivada no sentido das distribuições, que vocês não precisam se preocupar com ela. Isso aqui foi só para questão de formalidade na hora de apresentar, então, para vocês a definição, tá? Achei interessante trazer essa visão de que a gente não existe só o conceito, aquele conceito usual de derivada, mas quando você, né, quando a sua função tem derivada no sentido usual, ela vai coincidir com a derivada no sentido das distribuições. E, a grosso modo, então, o que acontece é que a derivada no sentido das distribuições vai derivar mais funções do que no sentido usual, ok? Além disso, questões que eu acho interessante também, para quando, né, como eu disse, o minicurso é um minicurso introdutório, que eu vou tentar esclarecer algumas coisas aqui, tá?
mas que quando talvez na prática, quando vocês forem utilizar esses conceitos, vocês vão ter que procurar mais a respeito desses espaços, e pode ser que vocês precisem de mais propriedades, mais desigualdades, e a maioria dos livros, eles trazem uma notação mais geral do que as notações particularizadas, tá? Então, eu queria deixar claro também, por exemplo, quem são esses espaços WMP, né? Que em geral, na prática, a gente trabalha com quem? Com H, tá? Então, só relembrando aqui que M vai estar relacionado com a ordem da derivada, P vai estar relacionado com o espaço LP, ok? E, né, aqui, muito importante, né, quando você vai procurar lá essa questão desses, né, questões relacionadas a esses espaços, você pode até não entender, mas ela vai estar em outra notação, porque vai estar em uma notação mais geral. Quando P é igual a 2, muito importante que a gente comece então, né, P era relacionado ao nosso espaço LP, L2 era um espaço de Hilbert, né? WM2 também vai ser um espaço de Hilbert e a gente utiliza essa notação hilbertiana para ele, ok? Espaço com produto interno. Bom, e depois também uma coisa que eu achei interessante deixar aqui, né, destacado aqui nesses diagramas em amarelo, é que se o pertencer, então, a esse nosso espaço WM0 de I, o que acontece? O que a gente tem? Né? Quem são essas funções? São todas as funções que, né, possuem aí, né, a derivada até ordem M que estão em L2 e as derivadas até a ordem M-1 são nulas na fronteira. Então, esse nosso índice zero aqui, tá? Ele vai estar relacionado com aquela regrinha, né, que a gente tem na fronteira, ok? Aquela regrinha especial da fronteira do nosso conjunto. Bom, além disso, né, o que eu já falei várias vezes aqui, o que eu acho interessante ficar do mini curso são os espaços e os seus elementos. Então, aqui eu coloquei apenas a definição de alguns espaços, que são os espaços que a gente mais está acostumado a trabalhar, tá? As definições desses, quem são esses elementos que estão nesses espaços, as normas, tá? E também, né, eu deveria ter colocado aqui o produto interno, mas como o produto interno tem aquela relação com a norma, então, né, basicamente utilizar aquela relação que a gente tem. E, né, quando I é limitado, né, uma coisa que eu queria deixar aqui também bem claro para a próxima aula, é que quando o I é limitado, o que a gente tem é que a nossa norma, né, na prática utilizada, vai ser essa norma aqui, que é uma norma equivalente à norma anterior que eu coloquei para vocês, tá? A gente não tem a soma de todas as derivadas intermediárias, apenas a nossa função e a derivada de ordem superior ali do espaço que a gente está trabalhando, ok? Bom, era isso que eu queria passar para vocês dessa nossa segunda aula. É uma aula carregada de muitas informações. Espero que o básico e aquelas coisas que eu mencionei que eram importantes vocês tenham conseguido estar com elas em mente para a nossa próxima aula. Nossa próxima aula que a gente vai ver algumas desigualdades e depois a aplicação dessas desigualdades, ok? E, né, conceitos de toda a teoria aí que eu falei até agora, ok? Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me mandar um e-mail para quem, né, para os meus amigos aí, sei que tem vários amigos fazendo mini curso, pode me mandar uma mensagem no WhatsApp também, ok? E, seria legal que vocês me mandassem dúvidas dessas aulas, dessas duas primeiras aulas, antes da aula 3, tá bom? Pode falar lá na aula 3? Pode, mas a aula 3 eu acho que vai ser um pouco mais longa, então eu temo que a gente não tenha tanto tempo para isso. Então, se vocês tiverem dúvida e quiserem me mandar por e-mail, pode enviar, ok? Além disso, também, se vocês encontrarem qualquer erro, tá? De digitação, erro, tipo, alguma coisa que eu falei, pode me falar também que eu faço uma errata aí na aula 3 e a gente corrige, ok? Eu não sou, não me considero especialista no assunto, mas eu acredito que eu tenha tido, né, na minha vida acadêmica, eu tenha tido mais contato do que
com esse conteúdo do que a maioria de vocês. Espero que até agora tenha esclarecido algumas coisas relacionadas a esses espaços e aguardo vocês na aula 3, ok? A aula 3 que acontece no dia 8/2, das 10h30 ao meio-dia, ok? Via plataforma Zoom, né, que eu acho que acontece a aula. Bom, então é isso. Obrigada pela atenção de todos e até a aula 3.